Quando conheci o Gabriel, achei que tinha tirado a sorte grande. Ele era gentil, educado, engraçado sem ser forçado e sabia ouvir como poucos. Me olhava nos olhos quando eu falava, ria das minhas piadas e dizia que nunca tinha conhecido uma mulher tão forte e decidida. Era como se ele enxergasse em mim tudo que os outros ignoravam. Nos primeiros encontros, ele me encantou com gestos pequenos, mas marcantes. Abria a porta do carro, puxava a cadeira no restaurante, segurava minha mão com firmeza e cuidado. Ele me fazia sentir como se eu fosse preciosa, como se finalmente alguém tivesse disposto a me amar do jeito certo. Com poucos meses de namoro, ele me pediu em casamento. Eu hesitei um pouco, é verdade. Sempre fui daquelas que prefere ir com calma. Mas ele foi tão doce, tão convincente, tão seguro de que éramos feitos um para o outro, que acabei aceitando. Naquela noite, ele me levou até a casa da mãe dele para contar a novidade. E foi ali que, pela primeira vez, senti um desconforto que não conseguia explicar. A mãe dele me recebeu com um sorriso forçado. Era uma mulher elegante, bem vestida, olhar afiado. Me cumprimentou com um beijo no rosto, mas segurou meu braço por tempo demais. E disse, num tom que parecia carinhoso, mas não era: "Espero que você saiba cuidar bem do meu menino." Na hora sorri. Achei que era apenas uma mãe protetora. Mal sabia eu que aquela frase seria um aviso. Aliás, antes de continuar, se essa história já está mexendo com você, aproveita e segue o canal Novela Mexicana. Deixa um joinha e comenta aqui de onde você está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Voltando. O casamento foi lindo, simples, mas cheio de emoção. E os primeiros dias de casada foram leves, tranquilos, como uma continuação do sonho. Dividíamos as tarefas, cozinhávamos juntos, assistíamos séries de mãos dadas. Eu me sentia segura, amada, acolhida. Mas isso durou pouco. A primeira fissura no conto de fadas surgiu quando ele perguntou por que eu não passava as camisas dele como a mãe passava. Ri da comparação e ele também. Achei que era uma piada, mas não era. Dias depois veio a crítica ao arroz, depois a toalha de banho, depois ao modo como eu coloco as roupas no armário, sempre com a mesma frase como pano de fundo: "Minha mãe faz diferente." Comecei a perceber que Gabriel esperava que eu assumisse o papel de esposa, mas também de mãe. Ele não sabia ou não queria fazer nada sozinho. Se jogava no sofá após o trabalho, esperava que eu trouxesse água, comida, controle remoto e até me pedia para pegar o celular dele quando estava a 2 passos. Nunca oferecia ajuda. E se eu reclamava, ele dizia: "Ué, minha mãe sempre cuidou de tudo para mim? Achei que você também gostava de cuidar." Foi aí que a mãe dele começou a aparecer mais. No começo vinha com desculpas. "Só passei para deixar um bolo. Estava com saudade. Vim ver se tá tudo bem." Depois nem se dava o trabalho de inventar desculpas. Chegava sem avisar com a chave reserva que eu, ingenuamente, tinha deixado com ela para emergências. Entrava na nossa casa como se ainda fosse dona do filho e do lar dele. Criticava minha decoração, trocava coisas de lugar, corrigia meus modos. E quando Gabriel estava presente, ele ria, achava graça, dizia que ela era assim mesmo, que não fazia por mal. Mas eu sentia que fazia sim, fazia por controle, fazia por medo de perder o trono. E o mais triste, ela não precisava se esforçar muito. Gabriel já tinha entregado tudo para ela. Teve uma noite em especial em que tudo mudou para mim. Eu estava exausta, tinha tido um dia cheio no trabalho, feito jantar, organizado a cozinha, dobrado roupa. Gabriel, claro, estava no sofá com o celular. Quando terminei tudo, sentei na cama e fechei os olhos por um segundo. Foi quando ele entrou no quarto e disse: "Amor, você pode fazer meu prato e levar lá para a sala? Tô jogando com o pessoal. Minha mãe sempre fazia isso." Aquilo me atravessou como uma faca. Não foi o pedido, foi a naturalidade com que ele falou,
como se fosse óbvio que eu assumisse esse lugar. Naquele dia, chorei no banho, e foi ali que comecei a desmoronar. Nos dias seguintes, ele passou a me comparar mais diretamente com a mãe dele. Dizia que ela era mais atenciosa, mais organizada, mais cuidadosa, que ela sabia ser mulher de verdade. Era como se ele me olhasse e visse alguém que falhava o tempo todo. E não importava o quanto eu tentasse, nunca seria suficiente, porque eu não era ela. Então, foi quando os pequenos colapsos começaram. Uma lâmpada queimou na cozinha. Pedi para ele trocar. Ele disse que não sabia, que tinha medo de mexer. Chamei um marido de aluguel. Um homem simples, quentil, que resolveu tudo com eficiência e ainda limpou o chão depois. Na semana seguinte, o registro da pia quebrou. O mesmo profissional voltou e, de novo, com educação, silêncio e profissionalismo, deixou tudo em ordem. Comecei a notar como me sentia aliviada quando ele vinha, não por causa dos concertos, mas porque ele me tratava com respeito, como humanidade, com algo que, dentro de casa, eu não sentia mais. Enquanto isso, Gabriel continuava sendo o eterno filhinho da mamãe, e ela cada vez mais presente, cada vez mais dominante. Teve um domingo em que ela chegou e, ao ver que eu ainda estava de pijama, disse: "Nossa, minha nora está largada hoje. Você não costuma se arrumar para o meu filho?" Eu quis gritar, mas engoli em seco, como tantas outras vezes. Aliás, comenta aqui. Você já passou por uma situação assim? Ou conhece alguém que esteja vivendo algo parecido? Já aproveita para seguir o canal e deixar seu joinha. A gente precisa conversar sobre essas histórias. Certo dia, Gabriel teve febre. Nada grave, mas ele se jogou na cama como se estivesse à beira da morte. Me chamou de meia em meia hora. Pediu chá, sopa, cobertor, termômetro, carinho, colo. Eu cuidei, com toda a paciência que ainda tinha. Mas no fim do dia, ele disse: "Você devia aprender com minha mãe, ela sabia cuidar mesmo." Eu parei, travei, e naquele momento, uma parte de mim se quebrou de vez. Naquela noite, sentei na sala, apaguei as luzes e fiquei olhando pro nada, tentando entender como fui parar ali, como aceitei viver apagada, anulada, submissa a um homem que só queria uma nova mãe. Aos poucos, comecei a me desconectar, a não reagir, a observar. E foi observando que percebi que o marido de aluguel voltaria em alguns dias para instalar um varal novo. No dia combinado, ele chegou, fez o trabalho com capricho e, ao final, sorriu e disse: "Mais alguma coisa que eu possa te ajudar?" Eu disse: "Você quer um café?" Ele aceitou. Sentamos à mesa e conversamos. Descobri que ele era viúvo, tinha uma filha, trabalhava de forma honesta, vivia com simplicidade e falava olhando nos olhos. E naquele instante, percebi. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém me via como mulher, como pessoa. Não como empregada, nem como substituta da mãe de ninguém. Naquela mesma noite, tomei minha decisão. Falei com Gabriel com toda a calma do mundo. Disse que não era feliz, que não estava ali para ser criada de ninguém, que ele ainda era um menino e que eu merecia um homem, de verdade. Ele riu, disse que era exagero, que eu devia estar de TPM. Eu apenas sorri, porque eu já sabia que não adiantava explicar, ele não entenderia, nem queria. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora. Voltei para minha casa antiga. Comecei do zero. E aos poucos fui me reconstruindo. Reaprendi a gostar da minha companhia, a me vestir para mim, a cuidar de mim. E de vez em quando, recebia mensagens daquele homem, o que instalava varais e consertava registros. Até que um dia, ele me convidou para sair. Disse que queria me conhecer fora do contexto dos reparos. Aceitei. E fomos. Conversamos, rimos. Foi leve.
foi real. Hoje, ele não conserta só coisas da casa. Conserta as rachaduras da minha alma também. Com respeito, com presença, com verdade. E se você me perguntar o que aprendi com tudo isso, eu digo: não se case com um menino esperando que ele vire homem. Amor não transforma caráter. Não há romance que salve alguém que se recusa a crescer. Se essa história te tocou, se você sentiu algo ouvindo meu desabafo, então, por favor, siga o canal Novela Mexicana, deixa um like e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias reais, emocionantes e com final de dignidade. Obrigada por me escutar até aqui. E se quiser continuar se emocionando com histórias reais e transformadoras, assista também ao vídeo da mulher que sempre sofreu com a inveja da própria irmã e teve que lutar com todas as forças para dar a volta por cima. É uma lição de superação que você não pode perder.